Olá! Já parou para pensar que no coração de cada computador, de cada celular, existe uma espécie de filosofia? Uma ideia fundamental sobre o jeito que ele pensa? Pois é, isso criou uma rivalidade histórica entre duas grandes abordagens, RISC e CISC. Hoje, a gente vai desvendar esse duelo de gigantes que define o nosso mundo digital. Para começar, vamos pensar juntos. O que um laptop superpotente e um smartphone que dura o dia inteiro na bateria têm em comum? E qual é a diferença mais profunda entre eles? A resposta, meus amigos, está escondida bem ali no centro de tudo, na arquitetura dos seus processadores. E esse é o nosso mapa para hoje. Vamos explorar essas duas filosofias, mergulhar de cabeça em cada uma, colocar as duas para brigar e, no final, entender como essa disputa moldou não só o presente, mas o futuro da computação. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a batalha entre RISC e CISC, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha, que é a própria linguagem que os processadores falam. Dentro de toda a CPU, existe o que a gente chama de ISA, ou Arquitetura do Conjunto de Instruções. Pensa nisso como se fosse o idioma nativo do processador. É o dicionário de palavras que o hardware entende. E é exatamente aqui que as nossas duas filosofias, CISC e RISC, entram em campo para definir as regras desse idioma. Muito bem, vamos conhecer o primeiro competidor. O veterano, o estabelecido, a poderosa filosofia do CISC. CISC. A sigla significa Computador com Conjunto Complexo de Instruções. E o nome já entrega o jogo, né? O objetivo aqui é bem claro: fazer o máximo possível com o mínimo de comandos. A ideia é criar instruções superpoderosas que conseguem fazer várias coisas de uma vez só com uma única linha de código. É quase como tentar fazer a língua das máquinas parecer mais com a nossa. Então, o lance do CISC é o seguinte: a complexidade fica toda no hardware. As instruções são ricas, variadas. Umas são curtinhas, outras são enormes e podem demorar vários pulsos do relógio do processador para terminar. A teoria era que isso facilitaria a vida do compilador, o tradutor do software, que teria menos trabalho para converter nossos comandos para a linguagem de máquina. E essa filosofia toda não surgiu do nada, viu? Ela nasceu numa época de máquinas como o Univac 1, em que a memória era um recurso absurdamente caro e lento. Cada bytezinho de memória era ouro. Então, ter programas com poucas instruções, ou seja, programas mais densos, era uma necessidade, não um luxo. E hoje em dia? Bom, o grande campeão do mundo CISC é, sem dúvida, a arquitetura Intel x86. Ela domina completamente o mercado de desktops, de laptops e toda aquela infraestrutura gigante que roda a nuvem e os servidores de alta performance que a gente usa todos os dias. Agora vamos dar as boas-vindas ao desafiante, a filosofia enxuta, ágil e super eficiente do RISC. RISC, ou computador com conjunto reduzido de instruções. A filosofia aqui é exatamente o oposto. A ideia é genial na sua simplicidade. Um conjunto pequeno e super otimizado de instruções permite que o hardware execute tudo de forma muito, mas muito mais rápida. É a filosofia do menos é mais. É aqui que a lógica se inverte de um jeito muito legal. No RISC, a complexidade sai do hardware e é transferida para o software, mais especificamente para o compilador. As instruções são todas padronizadas, do mesmo tamanho e executam num piscar de olhos. E tem mais! O acesso à memória, que é uma operação lenta, é super controlado. Só comandos específicos de carregar e salvar podem ir lá buscar dados. Todas as outras operações acontecem em altíssima velocidade dentro do processador. E onde a gente encontra o RISC? Basicamente em todo o resto. A arquitetura ARM, que é baseada em RISC, está em praticamente todos os smartphones e tablets do planeta. Os chips da série M da Apple que deram o que falar? Puro RISC. E um novo jogador, muito importante, está entrando em campo. O padrão aberto RISC-V. Beleza, já conhecemos os lutadores, certo? Agora chegou a hora de colocar os dois lado a lado no ringue e ver no que dá. Essa tabela aqui resume a briga de forma brilhante. O CISC tem instruções poderosas, mas isso custa caro, um hardware complexo e um consumo de energia maior. Já o RISC tem um hardware simples, super eficiente em energia, perfeito para baterias, mas em troca ele precisa de mais instruções e de um compilador muito inteligente. E tem um detalhe crucial, o pipelining. Imagine uma linha de montagem. No RISC, como todas as instruções são do mesmo tamanho, a linha flui perfeitamente, sem engasgos, processando várias coisas ao mesmo tempo. No CISC, com instruções de tamanhos variados, essa linha de montagem fica bem mais complicada.
Uma das grandes críticas ao RISC sempre foi o tamanho do código, que precisava de mais instruções. Acontece que o jogo virou. Com técnicas de compactação modernas, como as que a gente vê no RISC-V, essa diferença de tamanho praticamente desapareceu. Como o gráfico mostra, o que antes era uma desvantagem clara, hoje é uma questão muito mais equilibrada. E aí, quem ganhou o duelo? A resposta é muito mais interessante do que uma simples vitória. Vamos dar uma olhada no veredito da história e espiar o que vem por aí. E aqui vem a grande reviravolta da nossa história. Hoje em dia, as arquiteturas convergiram. Os processadores CISC modernos, para manter a compatibilidade com softwares antigos, continuam falando CISC com o mundo, mas por dentro eles pegam essas instruções complexas e quebram em pedacinhos, em microoperações que são na prática instruções RISC. Ou seja, o CISC adotou a estratégia do seu rival para conseguir ser mais rápido. Incrível, né? E essa convergência toda abriu caminho para um movimento revolucionário chamado RISC-V. A ambição deles não é pequena, não. O objetivo é criar uma linguagem universal para todos os tipos de processadores que existem. E o nome que a gente pronuncia RISC-V, ou seja, RISC-V, vem do fato de ser o quinto grande projeto de arquitetura RISC lá da Universidade de Berkeley. É uma longa linhagem de inovação que agora está se abrindo para o mundo todo. Mas o que o RISC-V tem de tão especial? Bom, primeiro, ele é de código aberto e livre de royalties. Imagina poder projetar um processador sem ter que pagar licença para ninguém. É isso. Segundo, ele é modular. É como um Lego de tecnologia. Uma empresa pode usar só o kit básico para um aparelho simples ou pode ir adicionando peças, extensões para inteligência artificial, para gráficos, o que precisar. E essa flexibilidade, com o apoio de gigantes da tecnologia, o transforma numa alternativa muito poderosa. Isso tudo nos leva à nossa questão final. O duelo entre CISC e RISC acabou numa convergência, que por sua vez deu origem a uma arquitetura aberta e universal. Será que a gente está testemunhando o começo de uma nova era de inovação em hardware? Uma era livre, sem as amarras de uma única empresa? A disputa entre complexidade e simplicidade pode não ter tido um vencedor claro, mas ela sem dúvida se tornou o grande motor para o futuro da computação.